Ok, então a gente tem o primeiro fármaco que eu falei para vocês, agora eu vou falar da outra via, tá? A outra via é a via do glicerol 3-fosfato, e a enzima principal, eu já tinha falado na segunda semana para vocês, é glicerol 3-fosfato aciltransferase, ou GPET. Essa enzima faz a primeira etapa limitante da síntese de triglicerídeos através da via do glicerol 3-fosfato. Pega o glicerol 3-fosfato, coloca um ácido graxo e transforma isso em ácido lisofosfatídico. O que é interessante aqui é que a gente já sabe que ratos obesos têm uma atividade de PET intestinal maior do que camundongos magrinhos, tá? Então, você olha aqui a quantidade de atividade de MGET e de PET lá no intestino, tá? Aqui, então, camundongos magrinhos ou obesos, na verdade, quando você olha camundongos obesos, eles têm menos atividade de MGET do que camundongos magros. Não muito menos, mas os camundongos obesos têm quase 6 vezes mais atividade de PET do que os camundongos magros. Tá? Então, a obesidade, ou seja, dar uma dieta rica em gordura para o camundongo está obeso, faz com que o intestino fique com uma atividade de PET maior. Isso deve fazer com que ele absorva mais lipídios, mesmo sabendo que a de PET não é a principal responsável por essa via no intestino. Se eu faço um camundongo nocaute para DPET, será que eu vou ter algum efeito na absorção de lipídio? Sim, tá? Então, quando eu olho aqui, faço um camundongo nocaute para GPET 3, tá? Então, essa bolinha vermelha aqui, o camundongo nocaute, tem esse menos de menos, significa que ele não tem os genes, tá? Então, se eu olho o camundongo em jejum, em diferentes frações do intestino, eu não vejo diferença no acúmulo intestinal de lipídio. Mas se eu olho no camundongo alimentado, lá no final do intestino, no ilho, eu tenho um aumento da quantidade de triacilglicerol no intestino, tá? Então, de alguma forma, o triacilglicerol está sendo acumulado no intestino, então não está sendo passado para frente. Então, provavelmente a absorção é menor. E é o que eu vejo de verdade. Se eu olho a quantidade, o nível de triglicerídeo plasmático pós-prandial, ou seja, depois que o cara comeu, tempos depois da alimentação, o camundongo selvagem tem um aumento da quantidade de triglicerídeos, ou seja, está absorvendo os lipídios, e o camundongo sem DPET tem uma absorção menor. Então, mesmo não sendo a via principal, a via do glicerol 3-fosfato também tem importância na absorção de lipídios. A enzima que está presente nas duas vias é a diacilglicerol aciltransferase, ou a DGAT. Tá? Então, na via do monacilglicerol, eu tenho a MGAT, transforma monacilglicerol em diacilglicerol, e depois eu tenho a DGAT, diacilglicerol aciltransferase, que transforma diacilglicerol em triacilglicerol. Essa enzima também está presente na via do glicerol 3-fosfato. Tá? Então ela começa lá em cima, mas no final você gera diacilglicerol e a mesma enzima precisa sintetizar triacilglicerol. Então, interferir na diacilglicerol transferase talvez tenha um efeito maior do que interferir só em uma das duas vias sozinhas, porque você teria uma forma de inibir as duas vias responsáveis pela síntese de triglicerídeos no intestino. Tá? Então, se você faz camundongos nocautes para DGAT1 lá no intestino, o que vai acontecer? Tá? Então, primeira coisa, aqui então, de novo, quando eu tenho menos menos, aqui que é o que está em branco, são os camundongos nocautes para DGAT. Tá? Se você dá uma dieta rica em gordura, eles ficam resistentes à obesidade. Tá? Então, mesmo ele comendo uma dieta rica em gordura, ele não engorda tanto quanto os controles. Então, aqui machos e fêmeas. Os camundongos machos, ou fêmeas, né? Os camundongos controle, engordam mais do que os camundongos sem a DGAT. Tá? Por que isso acontece? Porque você começa a ter um acúmulo de lipídios no intestino. Tá? Então você olha aqui a quantidade de triacilglicerol ou diacilglicerol que está presente nas células intestinais, você tem mais triacilglicerol, mais que o dobro de triacilglicerol e 50% a mais de diacilglicerol do que os camundongos controles. Então eles absorvem os lipídios de alguma forma, ele sai do lúmen, mas ele fica preso no interócito, ele não é transportado para o plasma. Tá? Por isso o camundongo não engorda. Aí, de novo, eu tenho aqui o experimento de reexpressão. Tá? Então, se eu reexpressar a DGAT no intestino, eu recupero esse fenômeno para saber se de fato essa enzima está participando do processo? Sim. Então, se eu pego um camundongo e faço a nocaute, faço a reexpressão de GAT, então aqui tem dois níveis, uma reexpressão de 5 vezes a expressão e 20 vezes a expressão normal, os camundongos ficam iguais ao controle.
Tá? Então aqui o controle é o branco e o que está reexpressando é o preto. Eles ganham peso igual. Então, tomate é rica em gordura, eles ganham peso igual, ou seja, recolocar a DGET faz com que ele recupere o ganho de peso que ele tinha antes. Tá? E aqui, se eu estou olhando aqui, então, o ponto de lipídio eu tenho preso no intestino, aqui é a microscopia. Tá? Então, o que está fluorescente aqui é as gotículas de lipídio. Quando eu não tenho DGET, os lipídios ficam todos acumulados. Eu mostrei isso antes para vocês no gráfico, que eu estou mostrando a imagem. Você tem um monte de triglicerídeo acumulado no intestino. Se eu recoloco a DGET, esses lipídios saem do intestino. Para onde eles vão? Para o fígado. Tá? Então aqui o camundongo selvagem com meu dieta rica em gordura está com fígado gordo. O camundongo nocaute para DGET 1 não acumula lipídio no fígado. E os camundongos que agora têm DGET de novo, o lipídio volta a aparecer lá no fígado. Então, de fato, a DGET está envolvida com o processo de absorção de lipídios. E aí vamos fazer então um inibidor para DGET1, tá? Então a gente tem um inibidor sendo desenvolvido, que é esse XP620, tá? Se vocês olharem, ele é bastante específico para DGET1 lá. Então, tanto para DGET1 humana, de rato ou de camundongo, tem uma inibição, fica ali na casa do nanomolar, tá? Um nanomolar alto, talvez. Mas eles são incapazes de inibir DGET2 ou as monoacilglicerol transferases, tá? Que efeitos, então, esses inibidores têm? Bom, primeira coisa, ele inibe a absorção de triglicerídeo, tá? Então, a medida de triglicerídeos que é absorvido, quando eu dou placebo para o camundongo, ele absorve esse tanto aqui. Se eu dou duas posologias diferentes, duas doses diferentes, eu tenho uma inibição na dose maior de absorção, que é bem parecida com a inibição causada quando eu dou orlistat, que é a droga que a gente tem disponível para inibir a absorção de lipídios. Tá? Essa inibição da absorção de triglicerídeos não está envolvida com uma diminuição do esvaziamento gástrico, tá? Então, porque isso poderia ser que eu teria uma redução do esvaziamento gástrico, fazendo que menos lipídios chegassem no intestino, por isso a absorção não diminui, não é isso. Então, você tem a mesma em veículo, você não tem uma mudança na quantidade, na velocidade do esvaziamento gástrico, tá? E o que é interessante é que esse composto, pelo menos in vitro, ele tem uma toxicidade insignificante, tá? Então você dá uma quantidade alta do inibidor e você não tem mortalidade de células em cultura, tá? Então, teoricamente seria seguro, tá? Pelo menos para células em cultura. Ele não é obviamente tóxico. E a gente tem um inibidor de GET que está sendo testado, tá? Ele não está disponível no mercado ainda, mas tem um teste de fase 1 e 2, que é esse Pradigastat. Já falei para vocês que sou péssimo em falar o nome. Tá? Ele foi desenvolvido pela Novartis e agora está sendo desenvolvido além pela Anji Pharma. Tá? Então, em teste de fase 1, em voluntários humanos, tá? Foi medido aqui a quantidade de triglicerídeos no plasma, depois de uma alimentação teste, tá? Com diferentes doses. Tá? Então vocês veem aqui que doses baixas você não tem tanto efeito, tá? O cara que tomou são os símbolos pretos, tá? Mas quando você vai chegando em doses mais altas, você consegue ver que a quantidade de triglicerídeos quase não muda, tá? Então, se você comparar aqui 10 miligramas com 300 miligramas, tá? Você vê aqui que você tem um aumento depois da alimentação. A alimentação foi aqui. Então, aqui 4, 5 horas depois da alimentação, você tem um pico de triglicerídeos. E esse pico basicamente some quando você tem a dose de 300 ou de 100 miligramas. Então, você consegue reduzir a absorção de lipídios, reduzindo a quantidade de triglicerídeos no plasma. Isso foi testado, então, feito um teste clínico de fase 1 e 2 em pacientes, tá? Então, voluntário saudável, que é pacientes que têm quilomicronemia, então, ou seja, tem uma quantidade absurda de quilomicrons numa doença genética, familiar. Você tem uma quantidade absurda de quilomicrons, então o nível de triglicerídeos fica muito alto no sangue, então esse fármaco seria importante para tentar reduzir, combater essa doença. E, de fato, então, você tem em doses mais altas uma redução na quantidade de triglicerídeos pós-prandial, que pode chegar a 62%, tá? Comparado com o controle.
E você tem uma redução da quantidade de quilomicrons, tá? Então aqui eu estou medindo a quantidade de quilomicrons que aparece no, no plasma, tá? Em jejum ou no pico pós-prandial, você tem uma redução que pode chegar a 53% ou 60% de quilomicrons, tá? E no total pós-prandial, não é aqui no pico, mas todo o período pós-prandial você tem uma redução de 60% da quantidade de quilomicrons, que é o problema dessa doença, usando esse inibidor de DGAT. Uma outra DGAT que também está presente no intestino é a DGAT2, embora a gente saiba menos sobre o papel dela, a gente também não tem inibidores específicos para DGAT2, nem experimentos com animais nocaute para DGAT2. Mas uma coisa interessante é que isso aqui é vários genes, expressão de genes envolvidos com o metabolismo de triglicerídeos no intestino. E aqui o que está medindo é o quanto camundongos obesos têm a mais ou a menos em relação com camundongos controle, tá? Então vocês podem ver que camundongos obesos têm mais de 3 vezes mais expressão desse gene no intestino, tá? E o que é interessante é que em camundongos magrinhos, tá? Camundongos magros, se você dá uma dieta rica em gordura, 2 horas depois você tem um pico de expressão de DGAT2, o que pode indicar que ela está envolvida com a digestão, tá? Então o excesso de gordura faz com que o intestino aumente a expressão desse gene. Isso não acontece nos camundongos obesos, tá? Então o camundongo obeso já tem uma expressão aumentada o tempo inteiro, tá? Então esse é um indício de que talvez ela esteja envolvida com a digestão, mas a gente tem poucas informações funcionais dessa enzima. Então, o que foi que eu mostrei para vocês? A digestão acontece, você tem a liberação de ácidos graxos e monoacilglicerol, eles são absorvidos. E aí você tem basicamente no intestino a via do monoacilglicerol, que vai gerar triglicerídeos. Esses triglicerídeos vão ter 2 caminhos, tá? Ou eles vão seguir para virar quilomicron, e vão seguir para o sistema linfático, ou eles vão ser estocados na própria célula. Por que essa estocagem na própria célula é importante? Se essa via aqui for lenta, tá? Você acaba tendo um engarrafamento de lipídios e a absorção vai parar. Para a absorção de lipídios ser eficiente, você tem que ter um caminho alternativo. Tá? Então, por exemplo, se a linha vermelha está engarrafada, você tenta ir pela Avenida Brasil. Tá? É basicamente isso que acontece. Se você, não tem, se você só tem uma via e essa via engarrafa, você vai parar tudo e você vai diminuir a absorção. Ter uma via alternativa para estocagem funciona. Tá? Então isso aqui, pensa no carnaval, isso aqui é tipo o recuo da bateria. Tá? A escola de samba tem que passar. Se tiver tudo meio lento, você enfia a bateria aqui na gotícula de lipídio, enfia os lipídios aqui para continuar o fluxo. Então, se isso aqui está meio lento, você vai estocando o lipídio aqui dentro da célula. Tá? Depois, quando essa via aqui estiver diminuída, ou seja, a absorção de lipídios está diminuída porque já acabou a digestão, você começa a degradar esses lipídios e jogar eles para fora. Tá? Então, acabou, passou a escola de samba, a bateria sai do recuo. É mais ou menos essa a analogia. Tá? Então, entender como é que funciona o metabolismo da gotícula de lipídio no intestino pode ser importante para a digestão. Porque se você conseguir entender ou bloquear como que esses lipídios são estocados dentro da célula, você fica só com uma via. E se essa via engarrafar, você absorve menos. Então você reduziria a eficiência da absorção e poderia ter uma forma de controlar a absorção de lipídios e, consequentemente, o peso corporal do sujeito. Tá? Uma enzima que faz isso é tem esse nome grande, lisofosfatidilcolinaciltransferase 3, que é LPCAT3. Tá? O que essa enzima faz? Ela está envolvida com a síntese de fosfatidilcolina, que é um fosfolipídio. Por que fosfatidilcolina é importante? As gotículas de lipídio, elas são recobertas por uma monocamada de fosfolipídios. Se você impedir a síntese de fosfolipídios no intestino do camundongo, você faz com que você não tenha muitas gotículas de lipídios, gotículas de lipídios não conseguem crescer, consequentemente você conseguiria inibir a absorção. E é isso que acontece. Então, se você tem um camundongo nocaute para LPCAT3, eles têm menos gordura visceral, tanto que é o camundongo dissecado, tá? Então você vê que tem um montão de gordura visceral no controle, o camundongo nocaute é mais magrinho. Por que isso acontece? Porque a absorção de lipídio é menor. Então, se você dá tanto triglicerídeo quanto colesterol, você tem uma absorção menor de lipídio.
Tá? Então, sem essa enzima, ele não consegue fazer a gotícula de lipídio direito, porque não tem fosfatidilcolina suficiente. Logo, a absorção de lipídios é atrapalhada, engarrafada, e você absorve menos e você não tem obesidade. Como é que eu sei disso? Se você olha o quanto você tem de lipídio nas fezes, tá? Se ele não está sendo absorvido, ele está indo para algum lugar. Ele está saindo no cocô do camundongo. Tá? Então, você tem tanto colesterol, triglicerídeo quanto fosfolipídios estão aumentados nas fezes desse camundongo. Tá? Então, tem mais lipídios saindo nas fezes porque ele não está conseguindo absorver. Tá? E você tem uma mudança no perfil de enzimas, tá? Ou de transportadores. Então, CD36 e FATP4, que eu falei lá no início da aula, transportador de ácidos graxos, estão diminuídos. NPC1L1, que eu vou falar na aula de colesterol, é um transportador de colesterol intestinal, também está diminuído, então de alguma forma as células estão tentando absorver menos lipídio. Por outro lado, essa MTP, que eu vou falar na próxima aula para vocês, está aumentada. O que essa enzima faz? Ela é a proteína transferidora de triglicerídeos microsomal. Ela está envolvida na formação do quilomicron. Então, quando você bloqueia a capacidade da célula de fazer gotícula de lipídio, do intestino fazer, o que ele faz? Ele tenta aumentar a velocidade com que ele vai fazer quilomicron, porque aqueles lipídios não estão podendo ser estocados, mas tem que ser o mais rápido possível. E ele bloqueia ou tenta diminuir a absorção de lipídio intestinal. Tá? Por isso que o camundongo acaba ficando mais magrinho. Uma outra proteína que está envolvida na gotícula de lipídio é a perilipina. Tem esse nome super sugestivo de peri de periferia e lipina de lipídio. Então são proteínas que ficam em volta da gotícula de lipídio, que são proteínas estruturais e reguladoras que permitem que aquela gotícula de lipídio fique montada e regula o quanto de lipídio entra e o quanto de lipídio sai. Tá? Se você não tem essa proteína, a gotícula também não consegue crescer, porque é uma proteína estrutural, como eu falei. Então, se você faz um knockout para perilipina 2, que é pelin 2 aqui, no código, tá? O que a gente vê? Os camundongos são resistentes à obesidade induzida por gordura, tá? Então aqui o camundongo sem perilipina. Você dá uma dieta rica em gordura, ele não engorda em relação ao controle, tá? Ele fica com o mesmo peso. O camundongo selvagem está engordando, conforme você aumenta a quantidade de lipídio. Por que ele não engorda? Você mede a quantidade de lipídios que estão nas fezes, o camundongo sem perilipina tem mais lipídios nas fezes do que o camundongo controle. Ou seja, não consegue absorver e está saindo no cocô. Então, regular, como eu falei para vocês rapidamente, regular o quanto você tem de síntese de lipídios, então bloquear a síntese de fosfolipídios que estão na superfície da gotícula, ou regular a expressão de perilipinas que estão ali em volta das gotículas de lipídio, pode ser importante para conseguir controlar a absorção de lipídios também.